Olá, crianças! Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou a professora Beatriz Celeste e esta é uma aula de Geografia do primeiro ao terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Na aula de hoje, vamos conhecer mais sobre um recurso natural que está presente sempre na nossa vida. Na aula de hoje também vamos falar sobre a água, fonte de vida na natureza. Crianças, é sempre interessante assistir a aula com um caderno e um lápis por perto, porque assim vocês podem registrar as partes interessantes da aula e depois compartilhar o que aprenderem aqui com alguém. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu vou passar algumas informações para os professores e as professoras que estiverem nos assistindo. Aproveitem para registrar a sua presença usando o QR Code. Se você não souber, é só pedir ajuda ao seu responsável. Não deixe de garantir a sua presença nessa aula, tá bom? Professores e professoras, a habilidade trabalhada nessa aula é reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando seus diferentes usos, plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades, e os impactos desses usos no cotidiano da cidade e do campo. O objetivo é compreender a importância da água para a vida dos seres vivos e para as plantas, bem como o impacto da poluição. Apresentações feitas e informações passadas. Agora sim, vamos começar. Você já parou para pensar sobre a importância da água na sua vida? Se nunca parou para pensar sobre isso antes, na aula de hoje você vai pensar a respeito. A água é a principal fonte de vida do nosso planeta. Nós só conseguimos viver no planeta Terra porque nele existe a água em seus diversos estados. Você sabia que mais de 70% do nosso planeta é feito de água? Pois é, 70% é muita coisa. É mais da metade do planeta. Porém, apesar de tudo isso, de água existente, a água potável, ou seja, aquela que podemos beber, é menos de 1%. Olhem só esse gráfico. Eu vou mostrando e explicando para vocês a porcentagem de água do planeta através dele. Do total de água disponível no nosso planeta, 97% estão nos mares ou oceanos. E, por isso, ela é uma água salgada e nós não podemos consumir essa água. Então, apenas 3% do total de água disponível é água doce. E aí, essa água doce é uma água que a gente poderia beber, mas menos de 2% estão nas geleiras. Quer dizer que essa água que está aqui, ó, que é 2%, ela está congelada, ela está em estado sólido, ela é gelo, então a gente também não tem como consumir. Por isso, menos de 1% é a água, a porcentagem de água disponível para consumo, que é esse filetinho aqui, ó, bem fininho. Então, apesar de ter esse mundão de água aqui, a gente só pode consumir esse pequeno pedacinho aqui. A água disponível para beber é a água potável, que é aquele filetinho bem fininho que eu mostrei para vocês em azul escuro. A maior parte dessa água que poderia ser consumida está congelada e uma grande parte dessa água está submersa, ou seja, embaixo da terra. De água potável, né? E aí, a água que está disponível nos rios e nos lagos para consumo é uma quantia realmente pequenininha, mas que, se usada com sabedoria e respeito, pode sempre se renovar. A água é um recurso natural que é essencial para a vida dos seres humanos, pois nosso corpo é formado em mais de 70% de água. E essa porcentagem é mais ou menos como se o nosso corpo fosse até a altura do peito, como mostra nessa imagem, todo feito de água. Como se o nosso corpo, fosse feito de água até esse pedaço aqui. Imagina, tudo isso aqui só de água. E então, a água é muito importante para a nossa vida. Essa água no nosso corpo está misturada no nosso sangue, na nossa saliva, no suor, no xixi e em muitas outras coisas. Por isso, beber água é muito importante. Quando a gente bebe bastante água, está hidratando o nosso corpo para que ele funcione bem. Os animais e as plantas também precisam de água para sobreviverem.
Uma prova disso é que se deixarmos de molhar uma plantinha dentro de um vaso, ela vai secar e morrer. Assim como as plantas e os animais, os seres humanos não conseguem viver sem água. Eles precisam de água para beber, senão eles morrem. Para que esse recurso natural não acabe, é importante preservar a natureza. A água possui um ciclo natural que faz com que ela esteja sempre presente nas nossas vidas. A água, então, existe em 3 estados: o estado sólido, como essa pedra de gelo, o líquido, como esse copo com água, e o gasoso, que é como essa fumacinha que está saindo da panela, como o vapor que sai da panela quando os adultos estão cozinhando. Esses 3 estados da água são muito importantes para que ela sempre esteja na nossa vida, pois esses estados formam um ciclo que se renova e sempre se repete. A água que existe nas geleiras e no topo das montanhas mais altas está em estado sólido, pois está congelada. O calor da luz solar derrete as geleiras, então essa água se mistura à água do mar. A água dos rios, lagos e mares que está em estado líquido no planeta Terra, com o calor do Sol, evapora. E quando ela evapora, ela sobe e forma as nuvens. As gotinhas se juntam quando uma nuvem está muito carregada, ou seja, quando uma nuvem está cheia de gotinhas de água, e aí chove. A chuva entra na terra e alimenta os rios que existem no subsolo, ou seja, os rios que existem por baixo da terra e que levam a água para milhares de árvores. Em algum momento, essa água volta até os rios através das nascentes. Essa imagem mostra isso, o ciclo da água. Aqui é a água lá no alto das montanhas. Ela chove, dependendo da temperatura da montanha, ela neva, né? Porque está lá no alto, mais frio. E aí ela desce, ela infiltra, faz o processo de infiltração. A precipitação é a chuva, ela infiltra na terra, faz a infiltração e aí vai para os rios subterrâneos. Depois, essa água, que ela é captada pelas árvores, as árvores transpiram em algum momento e aí ela evapora, chama transpiração esse processo. Depois, a água que está nos rios, mares, nos lagos, ela evapora, chama vaporização esse processo. E quando a água está em nuvem, quando ela vira vaporzinho, ela faz o processo de condensação, que é quando vão se juntando várias gotinhas de água para depois, em algum momento, chover. E esse processo todo é chamado de ciclo da água. Esse, crianças, é o ciclo da água. De uma forma bem resumida, olha, vocês podem perceber aqui nessa imagem. É claro que existem muitas coisas entre todas essas etapas que eu mostrei para vocês, mas essas são as mais importantes para se conhecer. É importante lembrar que esse ciclo é infinito, ou seja, ele não tem fim. A água está o tempo todo nesse movimento de vai e vem. E aí, quando eu falo que esse ciclo não tem fim, vocês devem ficar pensando assim: mas, se o ciclo da água não tem fim, como a água pode um dia acabar? Bom, crianças, o ciclo da água sempre vai se repetir. Porém, se as pessoas continuarem queimando as florestas, cortando as árvores, o solo vai ficar fraco. E assim, a água da chuva não vai conseguir chegar até o subsolo, onde existem os rios que levam a água até as nascentes. E com isso, a quantidade de água nos rios, nos lagos, que são a nossa fonte de água potável, né, para beber, vai diminuir muito, até chegar a um ponto em que não vai ser suficiente para todas as pessoas do planeta. E também, quando a gente polui a água que existe em estado líquido, nos rios, lagos e mares, essa água deixa de ser própria para o consumo, e por isso a gente perde uma água que poderíamos beber no futuro. Para ajudar vocês a entenderem melhor como o ciclo da água funciona, que tal uma história? Bom, vou contar para vocês a história de uma gotinha muito bagunceira que adorava passear. O nome dessa história é Juju Vai Passear. E a história começa
assim: era uma vez, em um lago, em algum lugar do planeta Terra, junto com milhares de outras gotinhas, estava a gotinha Juju. Ela é a protagonista da nossa história. Juju adorava viver no lago e estava acostumada com aquele lugar e com seus amigos. No lago onde Juju vivia com milhares de outras gotinhas, também viviam sapos, girinos, peixinhos, patinhos e na beira do lago vivia um burrinho chamado Nicolau, que toda a tarde ia ao lago e conversava com a gotinha. Em uma certa tarde, Juju disse a Nicolau que faria uma viagem, mas que algum dia iria voltar e contaria para o amigo todas as suas aventuras. Nicolau ficou um pouco triste e não entendia se a amiga ia mesmo voltar, mas desejou que ela fizesse uma boa viagem. O dia da viagem chegou. Na manhã seguinte, o sol brilhava forte e estava muito quente. O sol olhava para as gotinhas daquele lago e dizia: é hora de esquentar as coisas por aqui, gotinhas. Chegou a hora de vocês viajarem. Juju e muitas outras gotinhas logo se animaram, pois tinha chegado a hora. O sol fez a sua parte, brilhou muito e esquentou o lago. Seu calor fez as gotinhas evaporarem e assim elas começaram a sua viagem. As gotinhas foram subindo, 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 entrando em camadas de ar mais frio e se juntando com outras milhares e milhares de gotinhas que também tinham evaporado até formarem uma linda nuvem. Um vento soprou a nuvem que Juju estava, e com isso aquela nuvem se juntou com outra nuvem. E depois se juntou com outra, e assim Juju passeava com a nuvem por diversos lugares diferentes. Juju conheceu muitas cidades, campos, florestas, praias, tudo lá de cima, no céu. E ela achava tudo lindo, mas já estava chegando a hora da sua viagem terminar. Outras gotinhas viajantes se juntaram à nuvem, que foi ficando pesada, pesada, até que despencou em forma de chuva. Juju acabou despencando em forma de chuva em um laguinho tranquilo e aconchegante. Ela ficou encantada com o lugar. E adivinhem só quem por acaso ela encontrou por lá? Ela encontrou o burrinho Nicolau, que também tinha viajado. Nesse tempo que Juju estava viajando com a nuvem, Nicolau foi vendido e acabou passeando também por muitos lugares diferentes. Juju sabia que outras viagens viriam e que ela e Nicolau seriam novamente separados. Mas enquanto não chegava a hora, eles aproveitavam para colocar o papo em dia. Nicolau ouvia atento sobre as incríveis viagens de Juju em seu constante ciclo da água. E eles viveram felizes para sempre. A atividade de hoje será um desenho sobre o ciclo da água. Vocês podem usar a imaginação para desenhar a viagem da gotinha Juju. Vamos desenhar comigo? Hoje nós aprendemos sobre o ciclo da água, então nosso desenho será sobre isso. Que tal desenhar a história da gotinha Juju, que vivia em um lago em algum lugar do planeta Terra? O laguinho que ela vivia era cercado por árvores. E também tinham diversos animais lá, não é mesmo? Esse aqui é o laguinho que vivia a gotinha Juju. Ela vivia com milhares de outras gotinhas dentro do lago, em estado líquido. E aí, o que aconteceu? O sol brilhou muito quente, muito, muito, muito quente, que esquentou a temperatura da água do lago e aí as gotinhas evaporaram. Elas viraram fumacinha. Aquele monte de gotinha virou fumacinha.
E aí elas viraram uma nuvem, que se juntou com outra nuvem. E nessas nuvens viviam milhares de gotinhas, todas elas em estado gasoso. E aí, quando as nuvens foram se juntando e enchendo de gotinhas, elas ficaram pesadas, pesadas, pesadas. E aí, um dia, a nuvem ficou tão cheia de gotinhas, tão pesada, que choveu. Em um outro laguinho, em um outro lugar que não era o laguinho onde a Juju morava, lá no começo da história. E aí, a Juju e as suas amiguinhas vieram para um outro laguinho. E lá ela encontrou o amiguinho dela, o Nicolau. E eles viram felizes e amiguinhos juntos para sempre. E esse é o processo do ciclo da água, que começa em estado líquido, vai para o estado gasoso, depois chove. Se for num lugar muito frio, ela neva, pode ficar congelada ou não. E esse processo, ele vai se repetindo e por isso é um ciclo. Gostaram do meu desenho? Eu tenho certeza que o desenho de vocês vai ficar muito melhor, mais bonito e mais colorido. Lembrem de mandar pra gente através do @Dever em Casa na TV do Instagram, tá bom? Agora chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, aprendemos que mais da metade do nosso planeta Terra é composto por água, mas apenas 1% é uma água própria para o consumo. Aprendemos também que, apesar da água estar sempre em um ciclo de renovação, os seres humanos, se eles continuarem poluindo as águas e destruindo as florestas, um dia a água potável pode faltar. Também conhecemos o ciclo da água e a história da gotinha Juju, que vivia em um lago, evaporou, virou nuvem e depois choveu em um outro lago. E que sempre faz essa viagem, que é o ciclo da água. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrem-se de registrar a presença de vocês através do QR Code que aparece no canto da tela. Não se esqueçam que mesmo distantes estamos juntos. Até a próxima aula de geografia, galerinha. Tchau, tchau!